Finalmente eu vou trazer pra você a resenha de Liga da Justiça por George Pérez. Demorou um pouquinho, mas tá na mão. Vou comentar com você sobre esse título aqui que foi muito aguardado, até porque ele é sem dúvida uma homenagem ao grande George Pérez, falecido em 2022, um artista inigualável, né? E que teve aqui uma participação bastante importante, embora curta, tá? Na Liga da Justiça América. Eu sou Charles Nascimento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal BBHQs. Assunto aqui é quadrinhos e você já vai se inscrever aqui no canal. Olha só, aqui na descrição tem um link para você entrar no nosso canal de Telegram. Diariamente tem lá um monte de promoção, mas tá tendo promoção de quadrinho, promoção muito boa. E muitas dessas promoções acontecem de forma relâmpaga, de forma relâmpago. As promoções acontecem de forma relâmpago, muito rápido. Então, para você poder aproveitar, é importante que você esteja no canal do Telegram, nosso meio de comunicação mais rápido. Tá bom? É isso. Entra no nosso canal aqui. Vamos falar então sobre Liga da Justiça por George Pérez. Tem aqui também a participação do Gary Conway, tá? O George Pérez vai assumir o título desses personagens no momento pré-crise. É interessante porque a gente vai acompanhar aqui desse material uma arte que o George Pérez vai desenvolvendo e certamente foi importantíssimo para o grande trabalho da vida de George Pérez. O maior trabalho da vida de George Pérez, com certeza, é Crise nas Infinitas Terras, que ele fez junto com um parceirão dele de longa data, Marv Wolfman, né? E aqui nós temos as histórias da Liga da Justiça sendo contadas a partir do ano de 1980. Portanto, são 5 anos antes, né, do trabalho que vai ser publicado. Ele estava trabalhando em Crise desde antes, mas o material é publicado em 85, né? A partir de 85 é publicado lá nos Estados Unidos a Crise. Portanto, esse material trata-se de um título pré-crise. Então isso já causa um interesse, pelo menos para mim já foi um ponto muito bacana, porque nós temos pouco material encadernado aqui no Brasil desse período pré-crise. A gente tem muito material pós 85, 86, mas materiais da Liga em especial. Antes desse período a gente tem muito pouco. E aqui a gente vai ter algo interessante, porque a gente vai poder acompanhar histórias inclusive de encontros Terra 1 e Terra 2. A Terra da Liga da Justiça com a Terra da Sociedade da Justiça, tá? Então a gente tem algumas histórias aqui, eu vou ler os títulos para vocês, tá? Nós temos Apocalipse Now, que é uma história que envolve heróis da Terra 1, da Terra 2 contra o Darkseid, tá? Nós temos a ascensão de Darkseid, segue desse arco aí, tá bom? Quem pode deter o Peludo é um vilão, é um personagem violento que aparece no universo DC e que tem uma história cheia de reviravoltas. Nós temos aqui a Busca pela Origem, que vai dar um retcon sobre a origem da Liga da Justiça, tá? A Liga da Justiça ela tem basicamente duas origens. Uma das origens é aquela lá dos anos 60, em que a Liga confronta o Starro, aquela estrela alienígena, a capa da primeira revista da Liga da Justiça, mas aqui a história da origem da Liga da Justiça ela é recontada, o momento em que os personagens vão se unir. Isso é bastante comum, especialmente no universo DC. Você tem 4, 5 origens diferentes do Superman, 4, 5 origens do Batman, e a Liga da Justiça também tem origens variadas, tá bom? Temos aqui o Segredo da Origem, continua o arco. O Destino é um jogo de cartas marcadas, alvos em 2 mundos, então a gente tem aqui essa história envolvendo bastante aí Terra 1, Terra 2. Contagem regressiva para a Crise, não é a Crise nas Infinitas Terras. Muita gente acredita que a Crise nas Infinitas Terras é a primeira crise. Não é. A DC já, muito antes da Crise nas Infinitas Terras, fazia crise na Terra Primordial, crise na Terra 1, crise na Terra 2, crise na Terra 0, tinha um monte de crise, né? E nós temos aqui, inclusive com as contagens regressivas, né? Crise no Limbo, que é uma saga importante no pré-crise, né? Vai ter uma grande crise que vai envolver Terra 1 e Terra 2 dentro dessa questão do Limbo, e uma Liga dividida. O tema, a abordagem da narrativa, os roteiros aqui, eles são muito daquela geração Super Powers, muito daquela geração Super Amigos, né, como foi traduzido aqui no Brasil, Super Amigos. Tem um texto aqui do George Pérez e a gente vai acompanhar então aqui as edições justamente que estão relacionadas. A arte do George Pérez é sempre muito bonita, não tem como você não ficar nostálgico vendo esse tipo de arte, e é muito divertido. É um gibi muito, muito divertido na narrativa. Você vê que tem uma pegada muito diferente do que a gente está acostumado hoje, mas assim, em momento algum eu senti o quadrinho arrastado, com um roteiro chato, pelo contrário.
Você vai lendo isso e isso reativa em você alguma coisa antiga que estava adormecida. É que são histórias onde os vilões são vilões, os heróis são heróis. É isso, tá? Você não tem dubiedade e tal. E aí você fala, pô, mas se então é essa abordagem, então o quadrinho deve ter uma pegada infantil. Esse é um grande erro que as pessoas acreditam, né? Que o quadrinho, se ele não tiver uma área mais cinzenta, ele será necessariamente um quadrinho chato, ou um quadrinho infantil, alguma coisa desse tipo. E sinceramente eu não sinto isso, tá? A gente vai ver aqui, ó, o Senhor Destino junto com o Hal Jordan libertando o Pai Celestial. A gente vai ver aqui tramas, inclusive, com a presença... Ó, lembra quando o Darkseid usava capa? Olha que interessante. Darkseid usava capa no pré-crise. Senhor Milagre, a gente vê aqui Grande Barda. A gente vê aqui a figura da Caçadora atuando também, né? A gente vai ter aqui histórias com o Super Humanoide, que é um vilão pré-crise e que agora parece que está sendo resgatado aí pelo universo DC, né? A gente vê algumas histórias aí aparecendo com ele. Tem história aqui com o Tornado Vermelho. É muito bacana, é muito divertida as histórias aqui e a arte do George Pérez realmente é algo diferenciado, inigualável, assim. Eu não me lembro, né? Recentemente até comentei aqui sobre outros quadrinhos aí, de grandes artistas, Phil Jimenez e tal, que muitas vezes se compara ao George Pérez. Na minha opinião, não. Ele é um grande artista, mas não consegue ainda pegar esse nível aqui do George Pérez, a capacidade de construir cenários. Olha só. Aqui a gente vai conhecer um pouco da origem do Tornado Vermelho. E as histórias são exageradas, aquela coisa bem super-heróica mesmo. Ó. Aqui, ó, ele aqui, ó. Super Humanoide. Ultra Humanoide, perdão. Ultra Humanoide. Enfim, galera. Material bacana, tá? É um material muito nostálgico e tem uma série de pontos positivos, na minha opinião. Um deles é o fato de você ter essas histórias pré-crise, que é raro ser publicado aqui no Brasil, o que é bacana, encadernados desse tipo, né, com o material da pré-crise não são comuns. É um material que tem uma arte espetacular, nós estamos falando de George Pérez, e as histórias têm, inclusive, algumas... ajuda a gente a entender melhor o que é esse lance de Terra 1, Terra 2. Né? A gente consegue compreender melhor como é que isso se desenvolvia. Isso eu estou falando, evidentemente, para pessoas que nunca leram histórias do pré-crise nas Infinitas Terras. A gente sabe que o multiverso DC está de volta e tudo mais, mas o multiverso hoje ele tem característica diferente do que era o multiverso nessa época, né? Aqui era muito interessante, você consegue sentir esse clima no gibi, que era divertido você ter essas Terra 1, Terra 2 e um encontro entre os personagens das duas terras, né? Até a personalidade dos personagens são um pouco diferente, em especial o Batman, por exemplo, é um Batman mais detetivesco, é o Batman mais MacGyver, sabe? E às vezes, hoje em dia, o Batman muito high-tech, eu sinto falta desse Batman mais MacGyver aqui, é o Batman que aparece nessa trama aqui, tá bom? É bacana, é divertido, eu recomendo pra você Liga da Justiça por George Pérez. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!